Em breve fará um ano que a guerra na Ucrânia começou. Desde então, o que muita gente teme é que isso termine em uma terrível guerra nuclear. As tensões aumentaram. A Rússia, sendo uma das potências nucleares do mundo, poderia usar uma única arma para destruir toda a Ucrânia. Diante do cenário atual, em que os ucranianos se defenderam muito bem e os russos tiveram baixas consideráveis, não seria surpresa se Putin autorizasse um ataque nuclear. E se a guerra nuclear se tornar um cenário real? E se Putin autorizar um ataque nuclear na Ucrânia? A Rússia possui um arsenal nuclear extremamente poderoso. E se Putin resolvesse usar suas armas, isso simplesmente acabaria com a Ucrânia e deixaria as cidades atingidas inabitáveis por um longo período. Por isso, os especialistas falam em armas nucleares táticas, que são as armas que podem ser usadas em distâncias relativamente curtas. Elas são completamente diferentes das armas nucleares estratégicas, que muita gente temia durante a Guerra Fria. Nesse período, os Estados Unidos e a União Soviética estiveram por um fio de travar um conflito nuclear a longas distâncias, o que seria uma tragédia para a humanidade. O termo tático faz referência a muitos tipos de armamentos, como bombas menores e mísseis usados como armas de campo de batalha. Basicamente, as armas nucleares táticas são mais leves e menos destrutivas, mas não deixam de ser mortais. Para quem não sabe, o urânio-235 é um dos responsáveis pela explosão nuclear. Para criar a explosão, o núcleo do átomo é atingido por um nêutron, o que faz com que ele se quebre em duas partes e libere muita, mas muita energia. Os nêutrons seguem dividindo novos núcleos, criando uma reação em cadeia e uma quantidade inimaginável de energia e calor. O primeiro e único ataque nuclear feito na história aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos atacaram as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Em Hiroshima, o ataque aconteceu às 8h15 da manhã e os efeitos foram devastadores. O mesmo aconteceu em Nagasaki dias depois. Durante um ataque nuclear, existem dois problemas muito grandes a serem resolvidos pelas pessoas que lutam para sobreviver. O primeiro é o impacto da bomba nuclear em si, ou seja, a sua devastação. O segundo problema, que também não é fácil de ser evitado, é a radiação. Se uma bomba nuclear explodir agora em sua cidade, sem que você saiba com antecedência do ataque, suas chances de sobreviver irão depender muito de onde você estiver. Se por um acaso você estiver ao ar livre, provavelmente morrerá. Você só ficará vivo se estiver em um prédio ou uma casa mais afastados do epicentro da explosão. Se você estiver em um abrigo seguro, você deve primeiro se deitar e colocar as mãos protegendo a cabeça. De forma alguma, olhe para a luz da explosão. Ela pode te cegar ou provocar danos irreversíveis em seus olhos. Se possível, proteja-se atrás de um objeto mais robusto, como uma geladeira ou um guarda-roupas. Agora, se você souber com antecedência que a bomba irá explodir em sua cidade, você terá uma chance maior de ficar vivo. O melhor lugar para se sobreviver a um desastre nuclear é um bunker super equipado com alimentos, água, medicamentos e outros itens de emergência que durem por pelo menos 2 semanas. Só que é claro que poucas pessoas possuem acesso a um bunker. Portanto, os túneis e estações de metrô passam a ser os lugares mais adequados para se esconder, já que são lugares subterrâneos. Mas na maioria das cidades não há metrô. Então, o que fazer? Se onde você mora não tiver metrô, procure locais subterrâneos, como subsolos, garagens de prédios, porões de casas e, em casos mais extremos, redes de esgoto também servem. Afinal, é melhor passar um tempinho com as baratas e os ratos do que morrer, né? Porém, antes de ir atrás de um lugar seguro, preocupe-se em ter água, comida, medicamentos, lanterna, rádio, pilhas e roupas reservas que durem pelo menos 48 horas. Evite pegar um carro, pois as ruas vão estar totalmente congestionadas e as pessoas em pânico. Se você tiver uma moto, provavelmente vai ser mais fácil de você conseguir transitar pelas ruas. De preferência, não vá sozinho. Corra atrás de um abrigo decente e, após encontrar um local seguro, fique longe de lugares com vidro, fios elétricos ou outros materiais perigosos. Feito isso, aguarde a explosão e seu impacto. Assim que o impacto da bomba passar, procure tomar um banho com muita água e se esfregue bastante. Em seguida, jogue suas roupas fora e coloque uma nova. Se o banho não for possível, apenas troque de roupa,
pois quanto menos radiação acumulada você tiver, maiores serão as suas chances de sobreviver. Depois da explosão, a maioria das pessoas pegaria um carro e dirigiria o mais longe possível do centro da explosão, certo? Mas agora vamos lembrar que as ruas estão um verdadeiro caos, repletas de escombros, acidentes e, claro, pessoas desesperadas. Além disso, uma das consequências mais graves da radiação é o chamado poço radioativo. Depois da explosão, muitos produtos de fusão se decompõem e emitem radiação gama, e é aí que mora o perigo. Esse tipo de radiação pode causar sérios danos ao nosso corpo, como, por exemplo, uma doença chamada síndrome de radiação aguda. A radiação gama também afeta o nosso sistema imunológico e até a capacidade de combater infecções. Na explosão de Nagasaki e Hiroshima, por exemplo, a quantidade de radiação espalhada por ambas as cidades era grande demais para o corpo humano resistir. Assim, muitos morreram poucas horas depois da explosão. Os que não morreram horas depois tiveram sérios problemas de saúde, principalmente pelo fato de poucos médicos terem sobrevivido. E os que sobreviveram tiveram que trabalhar freneticamente, sem equipamentos e medicamentos adequados para ajudar os sobreviventes. Os que não morreram com a radiação levaram uma vida de doenças repentinas, principalmente câncer. O mesmo aconteceu no acidente de Chernobyl. Algumas das pessoas que viviam mais perto da usina receberam doses extremamente altas de radiação em suas glândulas tireoides depois de respirar material radioativo e comer alimentos contaminados. Médicos que pesquisaram as pessoas deslocadas de suas casas relatam que a mortalidade entre os evacuados tem aumentado gradualmente, atingindo um pico entre 2008 e 2012, com 18 mortes por 1.000 pessoas. Mas isso não é nada perto do que essas pessoas passaram. Apesar de muitos dados terem sido mascarados pelo governo soviético, os números ainda assustam. Há registros que indicam que, na época, pelo menos 40.000 pessoas foram hospitalizadas no verão após o acidente. Muitas delas, mulheres e crianças. Então, mesmo que você sobreviva à explosão, você ainda estará correndo risco de vida. Mas então, o que fazer nesse tipo de situação? Caso seu abrigo seja realmente seguro, o mais indicado é ficar lá o máximo de tempo possível. As cinzas radioativas vão se espalhar por toda a cidade e vão ser muito perigosas nas próximas 48 horas. A radiação vai decaindo exponencialmente e depois de cerca de 2 semanas, será apenas 1% do seu nível inicial. Depois de esperar que os níveis de radiação gama caiam, tanto no ar quanto nos objetos, aí você pode começar a pensar em fazer algo. Tente encontrar qualquer tipo de meio de comunicação. O rádio, nesse caso, costuma ser o mais eficaz. O governo provavelmente já terá agido e estará distribuindo remédios, com o objetivo de evitar que as pessoas desenvolvam doenças graves. Ao sair do abrigo, procure os agentes do governo e siga todas as instruções necessárias para que você não sofra as consequências da radiação. Viu como a humanidade só tem a perder com uma guerra nuclear? E olha que eu nem citei as piores coisas que acontecem diante de um cenário como este. Provavelmente você perderia muitos amigos, familiares e veria cenas horríveis de pessoas sendo aniquiladas. Infelizmente, quem decide se uma guerra nuclear vai acontecer não somos nós, mas sim pessoas poderosas que nem chegam a colocar os pés em um campo de batalha. Nos vemos logo mais. Tchau!